essa conjugação da abrandamento do comércio internacional, do aumento de risco que pode afetar a importação de alimentos, que a dependência, o aumento da dependência da importação de alimentos que nós experimentamos na Cabo Verde desde, sobretudo, da última fome, ele está a tornar o país extremamente vulnerável a eventos externos que podem levar a um corte na importação de alimentos. Todo esse quadro é agravado porque nós desaprendemos de construir ou de adotar métodos de nossa resiliência alimentar no plano, repito, individual, familiar e comunitário. Nós esquecemos que maneira de fazer isso. E isso é que não estou a dizer que não podia estar a fazer melhor. Os sucessivos governos, a gente tem que reconhecer, têm investido quer na agricultura, através de vários programas, quer na pesca também, mas o facto é que, se calhar, essas políticas que ter o efeito desejável. E isso é fácil de comprovar. A participação, quer da agricultura, quer de pesca, na economia nacional tem vindo a cair. Numa altura em que não precisar de melhorar, de aumentar a nossa produção local, para melhorar a nossa resiliência a choque externo e aumentar a nossa segurança alimentar, não que ter jovens, não que ter trabalhadores, para trabalhar naqueles setores produtivos da economia. Agricultura, pesca, pecuária. Não te perder jovens, não te perder trabalhadores de um ritmo preocupante naquelas regiões tradicionalmente da produção alimentar na Cabo Verde, e esse é um desafio que nós temos. Foi desmantelado um pouco a estrutura do Estado, ou desmantelado, se calhar, vamos usar uma expressão muito forte, mas foi enfraquecido a estrutura do Estado de apoio aos agricultores, e particularmente duas estruturas. As próprias delegações regionais do Ministério da Agricultura e o INIDA, que quando nós falamos de trás Santo Antão do sistema de quarentena, nós entrar numa espécie de tensão com Santiago, que não estou a Santiago como uma ilha concorrente. Não. Minha essa mensagem muito claro. O concorrente do agricultor de Santo Antão não é Santiago. O concorrente é o produto importado. Não tem que olhar o território nacional como um todo. Não que tem que olhar a concorrência não é uma ilha contra a outra, a concorrência é contra o produto importado. Esse deve ser o foco, o centro da mensagem que me estava a gostar de deixar ali hoje. Bom, Paulinho Dias é da Santo Antão, da cena Santo Antão já também faz meio século, mas é de uma comunidade que está chamada Fajão Domingos Bentas, na Vale da Ribeira da Torre, que sempre que me gostar de insultar um bocadinho as amigas de Paulo, não te dizer que a Ribeira da Torre é o vale mais bonito de Cabo Verde, acho que te gosta muito, mas não deixa de ser, é uma competição saudável que não tem. Portanto, me nasci na Santo Antão, da altura que tinha liceu na Santo Antão, aos 11, 12 anos, eu tive que ir para São Vicente para estudar. Vivi 6 anos na São Vicente, depois vai para o Brasil também, onde é que me licenciei na Economia, na Universidade Federal Fluminense. Desde aquela altura me regressar, me tive 1 ano e meio a trabalhar na Santo Antão, na então Shell. Depois me fui transferido para a praia, para bem cobrir uma posição durante 3 anos, e já me tive a fazer 22 anos na praia, com muito orgulho e com muito prazer, não é? Me é economista, tenho um mestrado na gestão da empresa e tive de fazer nesse momento um doutoramento na área da economia azul numa universidade na Gana. Tenho procurado, enquanto ser humano, enquanto cidadão, também tenho procurado cumprir um bocado em dever de cidadão, de estar um bocado mais ativo na sociedade, de dar um modesto contributo para o desenvolvimento desse país, quer através da emissão de opinião, de acompanhar de perto o que é que está a acontecer no país, mas também de colaborar em algumas iniciativas da sociedade civil, inclusive uma campanha que me fazer para a Câmara de Ribeira Grande enquanto a liderar um grupo independente na eleição de 2020, porque para mim é uma forma de me retribuir a esse país, a Cabo Verde, tudo o que esse país já fazer para mim e que tudo o que ele dá-me até agora é que naturalmente me reconhecer e me continuar a procurar devolver a Cabo Verde tudo o que já lhe dá-me até agora. Gana, inicialmente me tinha até ganhado um concurso, ganhado uma vaga numa universidade europeia, mas depois não tive alguns problemas com visto, com obtenção de visto para a Europa, está cada vez mais complicado, mais difícil, me resolvi cancelar a minha inscrição na Universidade Europeia. Sempre me tive essa proximidade com a África, vale dizer, sempre desde 2022 me está a viajar para o continente, por motivos profissionais, com alguma frequência, 2002, desculpe, com alguma frequência. Então, sempre me tive uma proximidade com o continente africano,
muito forte. Não por razões ideológicas, românticas, não, porque efetivamente o continente africano é um continente muito vivo, muito dinâmico, muito colorido, muito intenso. Se não tivesse uma expressão para definir o continente africano, me estava a dizer que é o continente da intensidade. Então, eu sempre tive também essa vontade de vivenciar o continente de uma forma mais alargada. Então, quando apareceu essa oportunidade de começar a pesquisar uma universidade que tivesse a oferecer um programa de doutoramento no tema que me queria estudar, que era a interseção entre mudanças climáticas e decisões de investimento no turismo costeiro, e a Universidade de Cape Coast, na Gana, está a oferecer um programa dessa natureza. Então, juntando o útil ao agradável, dizer, pá, é uma altura muito boa de me fazer uma pausa ali de Cabo Verde. Então, tive um ano morado na Gana, na Cape Coast, e foi um ano realmente muito intenso, muito rico e que dá-me imenso prazer e que contribui imenso para ajudar-me a conhecer um bocadinho mais do continente africano. Efetivamente, a soberania alimentar, se não colocar nestes termos, ele pode ser interpretado como a capacidade de um determinado país de produzir tudo o que ele precisa, ou de outra forma, dele que depender de ninguém. Essa é uma interpretação um bocadinho mais estreita, um dito a simplificar um bocadinho, porque o conceito de soberania é um bocadinho mais complexo, um dito a ajustar a esse tema que não tive de falar em termos da segurança alimentar e apenas por contrapor isso. Portanto, a soberania alimentar pode ser entendido como a capacidade de um país de produzir tudo o que ele mexe, que tem que depender de ninguém e, portanto, assim, ele tem pleno poder de decisão sobre tudo o que são as necessidades alimentares. Já interpretar a questão da segurança alimentar é até que ponto um país está a poder resistir a um choque em termos de tempo, quanto tempo ele está a levar para resistir a um choque externo qualquer, sem ele deixar de satisfazer essas necessidades alimentares, sem ser povo deixar de satisfazer essas necessidades alimentares, que é uma necessidade biológica, portanto é determinado pela própria natureza do nosso corpo. Se não colocar esse conceito dentro das duas linhas ali sim, o que é importante focar é que é dois aspectos. Hoje é muito difícil bem encontrar um país, porque quer dizer que não existe nenhum país que te produzir integralmente tudo o que ele está a comer. A troca comercial te fazer parte da natureza humana. Desde que houve o primeiro assentamento de seres humanos, desde que seres humanos começaram a estar num lugar em grupo, em comunidade, sempre fazer comércio companheiro, precisamente porque nenhuma comunidade está a conseguir produzir tudo o que ele precisa. Portanto, a questão, se não olhar nessa perspectiva ali sim, a questão de soberania alimentar é mais um conceito teórico, na verdade, do que um aspecto prático. Em termos de prático, não te preferi falar mais na segurança alimentar. O que é segurança alimentar? É a capacidade de uma pessoa, se não falar no nível do indivíduo, por não poder extrapolar para o nível de uma nação, é a capacidade de uma pessoa ter acesso, primeiro, acesso a tudo o que é alimento que ele precisar para seja necessidades dietéticas e, segundo, a um custo acessível. Portanto, o conceito de segurança alimentar ele tem as três dimensões. Disponibilidade de produto certo é que está a contribuir ou que está a resolver as necessidades dietéticas a um custo acessível, o produto certo, em quantidade certa e a um custo acessível. Portanto, ele tem as três dimensões, esse conceito de segurança alimentar. Por que esse tema, para mim, ele é cada vez mais urgente no debater em Cabo Verde, não no sentido apenas de compreender os conceitos, mas efetivamente para não definir políticas públicas para aumentar a segurança alimentar de Cabo Verde. Para isso, não tem que fazer uma viagem pela história. A história é sempre um excelente professor. Ele te orienta-nos. É aquela coisa de voltar para o passado para poder olhar para o futuro. O que é que na Gana está a chamar Sankofa? Aprender com o passado para poder enfrentar o futuro. Se não fazer uma viagem pela história de Cabo Verde, o que é que não tem até 1947? Não tinha fomes cíclicas. E as fomes cíclicas em Cabo Verde tive um resultado subtil que hoje não perde um bocadinho da importância disso. A desenvolver nas pessoas uma capacidade de desenvolver sua própria resiliência às fomes. E isso revelar através de várias coisas que hoje bate a desaparecer. No plano individual, no plano familiar, da comunidade,
nunca te falei ainda no plano do país. Cada cabo-verdiano, ao longo dos ciclos das fomes, ele acaba por desenvolver mecanismo de resiliência, que é uma expressão que os outros achou, um mecanismo para proteger dos choques externos que estava a resultar em fomes. Que mecanismos eram esses? Por exemplo, a nova geração, pouca gente sabia o que é um tambaco, que hoje já não se produz, já não se faz. A geração mais jovem quer saber o que é um tambaco. Pois, tambaco era um dispositivo feito de cana de cariço que era para armazenar comida perto da casa. Na Santo Antão, as casas do interior, sobretudo que a gente tinha algumas terras, era tradição montar tambaco, que era uma espécie de compartimento cilíndrico, uma espécie de silo, não deixava de ser um silo, feito de cana de cariço para permitir ventilação, onde é que nos anos de boas águas era armazenado milho, sobretudo milho e feijão. Porque eram mecanismos de poupança, eram mecanismos de armazenagem de alimento, porque a presença ou o risco da fome era constante. Estava lá sempre. Esse era, por exemplo, um daqueles mecanismos ou estratégia que as pessoas estavam a utilizar para melhorar, seja, utilizando esse conceito agora de propósito, para melhorar, seja, segurança alimentar. Outros mecanismos, por exemplo, cultura cruzada. Por que um agricultor de Santo Antão, do interior de Santiago, de São Nicolau, de Fogo, quando semeasse um grão de milho, estava a semear um grão de feijão também na mesma cova? Era um mecanismo de resiliência. Porque se a chuva dá para milho, pelo menos tem a probabilidade de botar em feijão. Então ele está a garantir uma quantidade mínima de alimento que é para ajudar a proteger do risco da fome. Por que a pessoa estava a semear mandioca no meio de cana? E além de semear mandioca no meio de cana, toda vez que eu botasse um pau de mandioca, eu tinha uma regra que os agricultores mais antigos estão a utilizar. Quando eu arrancar um pau de mandioca, semear mais 3. Aquele mesmo pau eu tenho que desapar e semear. E por isso está N exemplos. Preservação de alimento na banha de porco, mergulhar mandioca na areia para preservar. Portanto, muitas práticas, muitas técnicas que com o tempo vai diluir. Ele vai-te a perder, porquê? Para duas razões fundamentais. Primeiro, houve um contexto favorável ao comércio internacional, sobretudo a partir dos anos 50, 60, depois da Segunda Guerra Mundial. Houve um contexto favorável ao comércio internacional. O comércio internacional aumentar consideravelmente. Houve um movimento acelerado de globalização e esse movimento de globalização resulta em especialização de produção e, por conseguinte, em cadeias de fornecimento que é muito complexo. E o que é que isso significa para esse tal agricultor de Santo Antão, do interior de Santiago, de São Nicolau ou de Fogo? Ele passa a ter acesso a alimentos que não é produzido aqui em Cabo Verde. E nele que dá conta, o acesso, mais uma vez o conceito de acesso, o acesso a alimentos passa a ser mais facilitado. Hoje, esse mesmo agricultor na Santo Antão, ele está a comprar milho enlatado que provavelmente vem de México, provavelmente vem da China. Então ele passa a ter acesso a agentes alimentícios. Esse é a disponibilidade de produtos alimentares de várias partes do mundo foi a aumentar. Depois eu tive um segundo fenómeno, que é a melhoria do nível de renda. Se em 1975 o rendimento per capita era à volta de $300, ganha-se ele acima de $3.000. Então, ao mesmo tempo que eu tenho mais produtos alimentares disponíveis, que trazido de vários países por causa do alargamento de trocas comerciais, da coisa, o próprio agricultor passa a ter um rendimento maior. E como ele passa a ter um rendimento maior, para ele agora está a ficar relativamente mais simples comprar aquela lata de milho em vez de subir na rocha para plantar. Qual foi o resultado disso? Combinado com o tempo que decorreu entre a última fome, que leva-nos a perder a memória das fomes. Historicamente, não basta perder a ideia da fome, do risco da fome, do risco de alguma crise alimentar porque não choveu, ele basta diluir no tempo. As gerações seguintes batem a esquecer o que é ter fome e por isso passam a sentir que não é necessário já adotar tudo que é estratégia da segurança alimentar. Mim já me precisa de montar um tambaco perto da minha casa para mesmo guardar milho para o próximo ano porque me tinha na loja não te comprar. A me precisar estar te preocupar em guardar feijão na tambor ou na garrafão de 20 litros porque me te comprar um lata de feijão ali no supermercado ali ao lado da minha casa. Então
tudo aquele saber que estava associado à segurança alimentar, ele vai-te a perder gradualmente. Hoje, já pouca gente sabe o que é um tambeque, porque senti que não havia necessidade. Pouca gente, sobretudo na Santo Antão, a prática de plantar mandioca no meio de cana vai desaparecer porque foi introduzido novas espécies de cana que não tolera mandioca, que é a cana BC13, BC14, que não tolera mandioca, e como as pessoas já que estão a sentir isso como um risco, o risco da sobrevivência, também já basta priorizar a rentabilidade da cana em vez de preservar na tradição de ter uma segurança alimentar que a mandioca facultava. Então, vai tudo a perder esse aspecto assim, de resiliência. No plano individual, no plano familiar, no plano comunitário, os mecanismos de segurança alimentar, que eram mecanismos tradicionais, ele vai-te perder porque sentiu-se que não era necessário. De um lado, o comércio internacional está permitido que botem um vasto leque de produtos alimentares ao lado da boa casa, na loja da esquina, no mini mercado ao lado, no supermercado ou no outro mercado. Ao mesmo tempo que fazer isso, sim, vou ter mais rendimento que permitir ter acesso a produtos alimentares. Por que é importante nós esse percurso para não poder entender o que é que acontece agora? Esse quadro externo que facilita todo esse aspecto positivo da acessibilidade, ele tem de mudar substancialmente. Hoje nós estamos assistindo no mundo um processo inverso da desglobalização, que é a onda da globalização, o aumento de comércio internacional, troca, especialização, que também foi facilitado com um longo período de paz, ou de percepção de paz. Vale lembrar que desde nos últimos centenas e centenas de anos, nunca a humanidade teve com tanta paz como desde a Segunda Guerra Mundial. A percepção que não tem não é essa, porque tu dia no teu jornal, não tinha um conflito ali, um conflito lá, outro conflito acolá, mas historicamente e baseado em dados objetivos, desde a Segunda Guerra Mundial, pelo menos até agora, houve um período de muita paz no mundo. Então não basta perder as coisas, e isso facilita também essa evolução do comércio. Mas, voltando ao que eu me estava a referir, qual é o ponto que não está a assim? No plano externo, há uma tendência de desglobalização, menos comércio, sobretudo depois da Covid, e da perturbação que tive na logística naquela altura. Não deve lembrar que barcos que estavam a conseguir circular, tive pressão depois da guerra na Rússia e Ucrânia. A Ucrânia é um dos maiores produtores de cereais do mundo, ele perturba um bocote, preço aumentar. O que é que o país pode fazer? Em vez de ficar a depender de comprar fora, é melhor que começar a produzir aquele de meu. Então houve um movimento inverso de trazer para dentro do país este sistema produtivo. Merca começou a desenvolver estratégia para aumentar a sua produção interna, Brasil, China, Europa, países começaram a falar disso. E o que é que tem de acontecer agora? Como na Cabo Verde, vou ficar tudo esse quadro levava a um nível de dependência muito grande de importação de alimentos. Hoje, 80% das nossas necessidades alimentares é satisfeito para importação. Ou mesmo, esse coincide com a perda das técnicas de resiliência que não tinha, que me estava a referir há pouco. Portanto, ele deixa-nos muito vulnerável agora a um choque externo e que pode levar a um corte na importação de alimentos. Esse choque pode ser um aumento de preço externo, como que aconteceu agora na sequência desse bombardeamento da Irão e desse conflito no Médio Oriente. É de esperar que nos próximos meses o custo do petróleo já subiu mais de 30%, e daqui a poucas semanas ele está a refletir no custo de alimento importado, e como a maior parte do que nós consumimos é importado, nunca tem controle sobre o preço. Resumindo, essa conjugação de abrandamento de comércio internacional, o aumento de risco que pode afetar a importação de alimentos, que a dependência, o aumento da dependência da importação de alimentos que nós experimentamos na Cabo Verde desde, sobretudo, da última fome, ele está tornando o país extremamente vulnerável a eventos externos que podem levar a um corte na importação de alimentos. Ele é agravado, para fechar esse ponto ali, todo esse quadro é agravado porque nós desaprender de construir ou de adotar métodos de nossa resiliência alimentar no plano, repito, individual, familiar e comunitário. Nós esquecemos como é fazer isso. Então, se tiver algum evento fora, é que vamos supor que durante um ano que é possível um barco chegar na Cabo Verde,
nós já não quer saber como de resistir, não quer não perder as técnicas que está permitindo nós sobreviver mais tempo, mesmo que não quer recebesse alimento de fora. Se me perguntar-me qual é a probabilidade disso, para que alarma pessoas, a probabilidade existe, não poder te dizer que não é tão elevada, mas a probabilidade não é zero. Há efetivamente o risco de poder acontecer alguma coisa é que está dificultar barcos é que está a trazer comida que não está a comer a chegar na Cabo Verde. Por isso a urgência de não pensar e não desenvolver, não reaprender a estes mecanismos de resiliência alimentar que me referi inicialmente. Covid dá gente um sinal que não devia ter aprendido um bocado. O que aconteceu na Covid? Ele bloqueia todas as cadeias logísticas. Desde a produção, não apenas logística. Ele bloqueia um bocado da produção, ele bloqueia o transporte, ele bloqueia a distribuição interna. Nós tudo devemos lembrar as dificuldades. Portanto, eu tinha dificuldade na circular para comprar comida, depois foi aberto umas exceções. Mesmo quando eu estava a comprar comida, eu tinha dificuldade às vezes em encontrar alguns produtos em Berlim, que eu nunca senti com muita intensidade, mas eu tive uma dificuldade global de transporte de comida. E eu tive alguma dificuldade na produção. Portanto, felizmente, na casa da Cabo Verde, nunca chegar ao ponto de ter dificuldade de achar comida para comer. Nunca chegar a esse ponto ali. Mas ele devia ter alertado nós que se aquela situação prolongasse, digamos, a situação de bloqueio completo prolongasse para mais 6 meses, vamos supor 1 ano, a situação podia ter chegado a um nível um bocado mais preocupante, mais complicado. E a Covid aconteceu uma vez, não que pode pôr de parte que uma crise daquela magnitude lá pode acontecer outra vez. Ele pode acontecer outra vez. Ele pode acontecer até com maior gravidade. Portanto, respondendo, desde a Segunda Guerra Mundial, nunca senti que não chegar numa situação, efetivamente, que tive fornecimento a Cabo Verde, mas o risco de existir. O risco é real. E mesmo que seja baixo, reduzido, nós não temos que preparar internamente caso ele acontecer. Não tem que trabalhar não apenas a produção interna, não tem que trabalhar a capacidade de armazenagem, mesmo no caso de géneros alimentícios, mesmo que vou apostar apenas na capacidade de armazenagem, e esse é um ponto que não está a gostar de aprofundar um bocadinho, por causa de uma outra discussão que tive. Quem que está a defender hoje que mais a importação, tem pessoas que estão a dizer que não está aumentando a capacidade de armazenagem, e assim se tiver o risco de acontecer alguma coisa, não está a importar bastante, o que é que agora, por exemplo, uma empresa que está a importar cereais fazer, quando a Loiac estava a começar esse problema no Médio Oriente, ele antecipasse as importações, muito bem, foi uma boa medida. Mas este sim, ele é uma resposta que é limitada. Ela é limitada por quê? Primeiro, nossa capacidade de armazenagem é limitada. Nossa capacidade nacional de armazenagem de bens de primeira necessidade é limitada. Se não pensar, por exemplo, nas cereais, na Cabo Verde, eu tenho as silos ali na Porto da Praia e eu tenho as silos na São Vicente. E que tem que poder armazenar cereal na coisa. Depois eu tenho, não soma os armazéns das empresas importadoras. Mas quando não soma toda essa capacidade, é que deve dar certamente 1 ano de consumo. Esse é um aspecto que às vezes não considera muito. Depois tem limites técnicos e operacionais ao tempo de armazenagem de alimentos. Tem alimentos que você pode armazenar durante anos. Ele tem um prazo de validade que você tem que consumir. Daí que, a par de não tentar aumentar a nossa capacidade de armazenagem, não tem vindo a defender que não tem que aumentar a nossa produção interna também. Pelo menos daqueles alimentos básicos para dar-nos mais resiliência a possíveis choques externos. Não assumir que pode acontecer alguma coisa é que durante 1 ano nunca te consegui importar, por uma razão ou outra. Nunca te consegui importar. Então, o objetivo nacional do país devia ser sentar efetivamente e dizer o que é que não te devem fazer caso um cenário de durante 1 ano nunca consegui importar, como é que não te garantir as necessidades básicas de alimentação de nós 500.000 cabo-verdianos é que não tem ali. Para mim, essa que devia ser uma questão central que não devia colocar de cima da mesa e com muita urgência para não debater, para não encontrar soluções. Estabelecer isso como meta. Como é que não está a fazer, de forma que Cabo Verde está a sobreviver a 1 ano sem importação. Se acontecer alguma coisa. Isso é que não estava a dizer que seria segurança alimentar. A probabilidade disto acontecer, não estou a esperar que nunca venha a acontecer. Mas
lá a minha pai já estava a dizer que uma pessoa tem que preparar para o pior e esperar o melhor. Mas não tem efetivamente que preparar sem alarmismo, nunca querer também estar dito alarmar pessoas, mas não tem que preparar para o pior para não poder estar realmente mais resiliente. Então já que isso acontecer, que é natural. É natural porque, mais uma vez, não tornava a buscar a história. Não tornava a buscar a história tem pelo menos dois fluxos que não tem que analisar. Não tem que analisar a evolução de preço de alimento e não tem que analisar a evolução do rendimento das pessoas. Se que os dois correm em simultâneo, ou seja, tive aumento de preço de alimentos, do cabaz de alimentos, mas o rendimento crescer na mesma dimensão. Então, a probabilidade de boca ter alteração da dieta é maior. Mas se houver, digamos, o rendimento crescer a um ritmo diferente do que o preço evoluir, aí, inevitavelmente, ele força a pessoa a alterar-se a dieta. É por uma questão muito pragmática. Aquele dinheiro boca de pôr esticar. Aquele dinheiro de fim de mês tem que satisfazer as necessidades básicas. Se antes botava a comer carne 2 vezes por semana, mas o preço de carne aumentar mais do que o salário, a tendência é natural. Vou substituir carne para outro produto que é mais barato. Portanto, ele acaba por influenciar a dieta. E já há alguns sinais disso na Cabo Verde. Ainda, um deles é, para dar um bom exemplo, peixe. Me lembrar quando minha menina, um cavalo lá na Ribeira da Torre, que é não ficar a 5 km longe do mar e a quase 8 km da Ponta de Sol, que é o ponto de pesca mais próximo da nossa comunidade. Nós não estava a comprar cavalo a 10 escudos na Fajana Mingas Bentas. 10, 15 escudos e 15 escudos já a gente estava muito caro naquela altura. Hoje um cavalo a ti que está mais de 100 escudos. Claro que eu não tenho que descontar a inflação, de simplificar a linguagem. O que é que te aconteceu? Que é um fenómeno curioso. Tem camadas da população que te substitui cavalo, peixe, que era considerado um peixe de pobreza, assim a gente está a chamar de cavalo, um peixe de pobre, era um peixe de pobre, hoje te substituir para ovo. Porque um cavalo sem escudo, um ovo que está, vai lá 20 escudos. Quer dizer que um cavalo te custa 5 ovos. Então, não uma família de baixos rendimentos é que tem um agregado um bocadinho numeroso, que aquele mesmo dinheiro que antes ele estava a comprar, que agora tem te dar um cavalo que te dá para 5 pessoas, ele te comprar 5 ovos, ele te cozinhar um arroz, já desenrascar. Então, de repente, o cavalo te começa a sair da dieta. E ele tem várias implicações. Ele tem implicações nutritivas, peixe, esse agora que é a minha área de especialidade, mas nosso corpo precisa de um conjunto de substâncias. Portanto, quando não altera a dieta, também nosso corpo responde a isso. Há dias a gente está a conversar com um amigo meu na sala, que estava alertando que a alteração da dieta pode levar, inclusive, a alterações na capacidade intelectual, porque nosso cérebro requer determinadas substâncias. Isso que as substâncias, para o bom funcionamento, um funcionamento eficiente, ele requer determinadas substâncias. Nosso estômago, para o bom funcionamento, também ele requer determinadas substâncias, determinados nutrientes, vamos dizer assim. E se há uma alteração na dieta por razões económicas, chamada inflação, ele acaba por influenciar também a forma como é que o nosso corpo te comportar, como é que te reagir, como é que esse desempenho. Portanto, um daqueles aspectos que a gente nota que é evidente é que cabo-verdiano para sempre comer menos peixe. E uma das razões poderá estar ligada ao aumento do preço do peixe. O porquê? Aí que está tão claro o porquê. Se tem havido uma redução de produção ou se tem havido um aumento de preço porque a peixe tem de ser desviada hoje para outros tipos de consumo, por exemplo, a nível do turismo. Tem comunidades que a gente nota, já a gente tem de sentir alguma coisa disso que não detectar em tempos. Eu estive numa comunidade pescatória na Santo Antão há algum tempo. É que o que é que eles dizem é que, sobretudo no tempo em que tem alta de turismo, é difícil conseguir achar peixe. Porque os próprios pescadores te preferem vender na hotéis e no restaurante, é que te pagas mais, naturalmente, do que para vender na população. E esse é um aspecto que não tenho que acompanhar com muita atenção, porque quando eu tenho um produto que era importante na dieta das pessoas e que hoje eu tenho essa concorrência de outros consumidores que conseguir pagar mais, logo ele tem um impacto negativo na dieta das pessoas. Carne, isso tem a ver também um bocadinho com o que é que não discuti há pouco. As pessoas têm que comer menos carne, e têm menos carne de vaca, de porco, e têm que comer mais frango importado. Porquê?
porque frango importado acaba por ser comparativamente mais barato do que, por exemplo, carne de vaca ou mesmo carne de porco. O que é que eu vou-te pagar hoje para 1 quilo de carne de porco ou 1 quilo de carne de vaca? Te dá pelo menos 2 frangos. Então, para uma família pequenina, ou de outra forma, o que é que vou-te gastar com frango é metade do que é que vou-te gastar com 1 quilo de carne. E é o frango importado. Só que esse frango importado, na maior parte das vezes, é o quê? É um produto que é produzido de forma industrial, é que é utilizado muitos outros produtos no processo produtivo e da conservação para transporte, e que, portanto, também não quero alarmar ninguém, poder levantar alguma preocupação sobre o impacto sobre a saúde das pessoas. Repito, a intenção não é alarmar-me, que é especialista na área, mas a ideia que se fica é que o frango importado, até para poder conservar durante o transporte, até chegar na Cabo Verde, que é longe, naturalmente tem que ser utilizado algum tipo de produto para ser conservação. E tudo isso, todos os fatores, acabam por influenciar a dieta do cabo-verdiano, sobretudo nas famílias de baixa renda, é que te poder, esses rendimentos, que te poder acompanhar a evolução de preço dos produtos que antes de constituir essas dieta. Um outro exemplo que me pode dar, que é muito comum, cachupa. Cachupa, quando já era tido como comida de pobre, até nesse momento a gente está a usar outra expressão, cachupa rica e cachupa pobre. Cachupa rica é quando botava poder pôr, moda minha mãe estava a dizer, quando você poder pôr cabeça de peixe, ele é cachupa rica. Quando boca tem nem peixe, nem carne para pôr, ele é cachupa pobre. O que é que tem de acontecer? A própria cachupa tem de passar a ser um prato muito caro hoje para confeccionar. Antes, na família de baixa renda, está a comer cachupa quase todo dia. Era o principal prato que eu tinha. Hoje, cachupa vai ser empurrado como um prato de fim de semana. Por causa do custo de cozinhar a cachupa hoje. Então tudo isso acaba por influenciar a dieta que hoje o cabo-verdiano tem. E não é apenas na Cabo Verde que isso se verifica. Me lembrar de um estudo que foi feito há algum tempo, como na China a dieta do chinês muda substancialmente nos últimos 30 anos, embora lá por razões diferentes. Lá tive um aumento de rendimento que permitisse começar a poder adquirir outros produtos, que não era da dieta tradicional, mas que hoje está a influenciar o padrão de consumo de toda a China. Portanto, ele tem essa relação, sim. Eu tenho que colocar no lugar do privado, do investidor privado, que modelo que ele está a tomar decisões de investimento. Eu tenho que entrar dentro de semente para não entender toda a dinâmica, que modelo que ele está a decidir onde investir, quando investir, quanto investir e que modelo investir. Ora, o investidor privado, desde o mais sofisticado ao, passa a expressão, com menos educação formal, ele está a investir numa regra bem simples. Ele está a procurar maximizar seu lucro ao menor risco possível num dado contexto. No reter essa frase, já me repetir. Ele está a tomar decisões de investimento procurando maximizar seu lucro ao menor risco possível num dado contexto. Se não analisar as 3 expressões, esse é me chegar na resposta à pergunta em concreto. O que é que não tem na Cabo Verde? Primeiro, nós espiar o contexto. O contexto é dado para 3 coisas. Tem aspectos que é estrutural, é que te determina um contexto, tem aspecto estrutural que é coisa que nunca te pode mudar. Nunca te pode mudar que nós é ilha. Nunca também pode apanhar a ilha tudo colar no companheiro. Portanto, ele é um aspecto estrutural que não se consegue mudar, ou então tem outros que dificilmente vou poder mudar. Dificilmente vou poder mudar, que nós é 500 mil consumidores apenas na Cabo Verde. Boca também, portanto, se para viabilizar um investimento, vou precisar de 1 milhão de consumidores. Por mais que eu tiver vontade, por mais que o próprio governo tiver vontade, boca de duplicar o número de consumidores por boa vontade ou por políticas públicas. Portanto, que ela tem que entrar naquela categoria de fatores que é estrutural e que te influenciam o contexto. Depois vou ter fatores que é externo e que te mudam o contexto, mas boca tem controle sobre ele. O que é que já aspecto? Vou te importar petróleo. Para pescar, vou precisar de gasolina para pôr na bota. Mas a boca te poder controlar o preço da gasolina porque ele é determinado por fator externo. Portanto, o fator externo te influencia o contexto, ele te influencia se investir na pesca é atrativo ou não, se o custo de investir na pesca é alto ou baixo. É aspecto sobre dar um bom exemplo. Mesma coisa na agricultura. A boca te poder controlar o custo de importação de semente. Vou ter que haver que produzir semente. Então, este é que é o fator é que ele está afetado pelo contexto, mas a boca tem
controle, ou tem muito pouco controle sobre ele, porque é fator externo. Depois vou ter o terceiro, que é políticas públicas. Políticas públicas podem influenciar o contexto local, e ele está a depender de decisões da política, de vontade política, e ele pode influenciar pela positiva ou negativa. O governo pode aumentar impostos sobre importação de combustível, o que é que te torna investir na agricultura, que te utilizar trator ou tipo de consumo de petróleo, ou ele te influenciar se você vai investir na pesca ou não, porque ele te aumentou o custo de gasolina. Ou ele pode fazer o contrário, ele pode diminuir imposto para reduzir aquele custo da produção. Então, aquela cita depende de políticas públicas. Esse é o primeiro elemento, contexto. Aquele segundo elemento é, vou querer maximizar o lucro. Ora, quem te investir está a fazer comparação. Ganha sempre te investir em imobiliário, por exemplo, porque me tem a percepção que me vai ter mais lucro na imobiliária ao menor risco possível do que na pesca ou na agricultura. Então, não é só dizer que os outros têm que investir na agricultura, os outros têm que investir na pesca. Para aquela pessoa poder te dizer, não também investi, ter um discurso patriótico, romântico, não também investi na agricultura, porque a agricultura é bom, não também investi na pesca, porque não tenho que proteger os recursos. Mas na hora de investir, a pessoa está a fazer esse cálculo simples. Onde é que me vai ganhar mais dinheiro? Me está a ganhar mais dinheiro na imobiliária ou me está a ganhar mais dinheiro na pesca? Em relação ao risco. A análise é feita sempre em relação ao risco. Se me está a ganhar mais dinheiro na imobiliária, mas o risco é maior, aí está a depender um bocado do minha perfil. Se mesmo sou ousado, quer me arriscar mais porque o risco é maior, mas me pode ganhar mais. Mas, enquanto, por exemplo, na agricultura me pode dizer, me pode dizer, o risco é menor, me ganha menos, mas o risco é menor. Então, o que é que me queria sublinhar é o seguinte, não são os discursos que influenciam onde é que pessoas estão a investir. É a avaliação que a pessoa está a fazer da expectativa de ganho e ideia de risco que ele está a correr num determinado contexto, e a leitura que ele está a fazer desse contexto é que te influenciar onde é que ele está a investir. Dito isso, da parte das políticas públicas, me estava a dizer que não podia estar a fazer melhor em termos de desenhar políticas públicas para incentivar maior investimento na agricultura. Eu me dou alguns exemplos. Vou para a agricultura, vou precisar da terra, ou já nem tanto, tem determinadas culturas que nem da terra vou precisar de tecnologia. Mas vou precisar da mão de obra também, vou precisar de água, eventualmente, mas sobretudo vou precisar de mercado. Ora, por que eu vou também investir no ilha? Vamos dizer, Santo Antão, porque pensar que me está a ser enviesado, por que eu vou também investir na agricultura, na foco, em vez de vou investir em imobiliário na praia, quando se o produto que vou estar produzindo na foco, depois vou ter dificuldade de fazer chegar na Santiago ou na Sala ou na Boa Vista. Portanto, então, a política pública tem que entrar ali. É de criar condições mais favoráveis para que a leitura que a pessoa está a fazer em termos de ganho potencial que ele tem, de lucro que ele pode ter face aos riscos, é mais favorável. Portanto, as políticas públicas podem bem no sentido de resultar em aumento de receita e, portanto, de ganho, e ou na redução de risco. E isso é que não estou a dizer que não podia estar a fazer melhor. Os sucessivos governos, a gente tem que reconhecer, têm investido quer na agricultura, através de vários programas, quer na pesca também, mas o facto é que, se calhar, essas políticas que ter o efeito desejável. E isso é fácil de comprovar. A participação, quer da agricultura, quer de pesca, na economia nacional tem vindo a cair. A contribuição da agricultura e de pesca tem vindo a cair. Isso significa que, se calhar, não tenho bem a repensar as políticas públicas que têm de ser implementadas nos setores. Não tenho que bem tentar perceber e aprender com a história. Vai lá, mais uma vez, o Sankofa. Aprender com a história para não poder espiar como é que não está a melhorar políticas públicas para incentivar o investimento privado no setor primário, agricultura, pesca, para poder contribuir para não ter uma maior resiliência a choques externos, uma maior segurança alimentar, fazendo aqui a ponta com o primeiro bloco de nossa conversa. Deixa-me falar de uma forma genérica, depois não apontar para mim algumas ideias que podia funcionar bem. Não tem que pensar na reduzir os riscos que tem implícito no contexto, melhorar o contexto, deixa-me simplificar o ambiente de negócio, e isso não tem pano para manga, que não pode onde trabalhar ainda. Cabo Verde ainda, o custo de produção na Cabo Verde ainda é bastante elevado. Vale dizer que, por exemplo, eletricidade e água. Cabo Verde é um dos países, é o país da África, não é um dos. Cabo Verde é o país da África com o maior custo da água e da eletricidade.
de todo o continente. Então não tem que espiar maneira a resolver, maneira de diminuir isso. A gente reconhecer o esforço que tem sido feito, por exemplo, para substituir energia gerada para combustível fóssil para energia renovável. Muito bem, esse é o caminho. Não pode acelerar o passo. Concordo que sim, mas a gente tem que ser justo, tem de ser feito um esforço substancial nessa direção e além de reduzir o custo de energia e tudo o que é complementar a ele, também ele te reduzir nos vulnerabilidade a choque externo. Porque há pouco eu estava a falar na segurança alimentar, não fala apenas da importação de alimento, mas tem outros produtos é que se tiver um corte, mesmo não é alimento e o petróleo é o principal deles, é que ele aumentava o custo interno substancialmente. Nunca também entrar nos pormenores assim, mas é só para não reter esse aspecto ali. Portanto, políticas públicas é que está a fazer reduzir este tipo de custo. Energia, água, mesmo serviços como a comunicação, serviços financeiros, acesso a capital, é extremamente importante. O funcionamento da administração pública. Esse é um outro aspecto, é que sistematicamente tem vindo a ser apontado como uma dificuldade do ambiente de negócio no Cabo Verde, sistematicamente tem vindo a ser anunciado modernização da administração pública, tem sido lançado o programa, me acompanhar mais ou menos a governação de Cabo Verde de uma forma mais próxima há mais de 20 anos, e há mais de 20 anos que não também estou a ouvir o mesmo discurso da modernização do Estado. Te muda as expressões, te muda isso, te muda aquilo lá, muda o figurino, mas há sempre essa promessa, o discurso, a ambição de modernizar o Estado. O facto é que 20 anos depois de me começar a ouvir esse discurso, houve algum avanço, a gente tem que reconhecer, mas ainda noto muito aquém do que é necessário. A máquina do Estado ainda é pesada, é burocrática, é analógica, ela está a consumir imenso tempo, imensos recursos e ela está a criar alguma dificuldade em termos em termos de ambiente de negócio. Porque tudo esse aspecto de contar, não que te falar apenas de aspecto macro, não te falar de coisas do dia a dia. Não te falar de uma pessoa que quer bem investir num pequeno negócio de agricultura, mas para isso, tanto vezes que ele tem que dar numa instituição para conseguir uma simples licença. Tanto vezes que ele tem que ir numa instituição para conseguir um serviço público para avançar com o negócio. Então, às vezes, é um bocado desanimador. Quando botem o Estado que no nível superior, vamos dizer, do discurso político, ele tem um discurso que é positivo, encorajador, incentivador, mas quando vou bem no nível intermédio e do frontline de atendimento às pessoas, ainda vou ter muitos desafios. Portanto, ele contribui também para alguma insuficiência ou pouca atratividade para investir no setor primário como agricultura e pesca. Tem um outro aspecto que é importante também não mencionar, assim, nessa conversa, que é a perda de população de determinadas ilhas, sobretudo ilhas agrícolas, com maior potencial agrícola. Para mim é um daqueles desafios estruturais mais graves que não tem na Cabo Verde e, para lá dos discursos, me catita sentir uma estratégia clara na lida aqui. Como é que não chegar nessa situação? A explicação é terrivelmente simples, porque eu tive pontos do território nacional a desenvolver a um ritmo muito mais acelerado do que outros. Ora, o ser humano, historicamente, sempre a migrar para onde é que tem mais recursos. Mais uma vez, o tal Sankofa, não voltar para a história, não poder aprender, interpretar o presente e planear o futuro. Historicamente, desde que o mundo é mundo, o ser humano sempre migrar para onde é que tem mais recursos. Quer o recurso seja segurança, quer seja alimento, quer seja água, quer seja facilidade de intercâmbio com o outro. Isso na Cabo Verde e no resto do mundo sempre foi assim. O que é que tem de acontecer na Cabo Verde? Botei uma população que tem de migrar onde é que estou a trabalhar. Se que estou a trabalhar, de acordo com o que é essa expectativa, no interior de São Antão, no interior de Santiago, na Fogo, na Maia ou na São Nicolau, ele vai passar o Boa Vista, onde é que ele está a trabalhar. É tão simples como isso. O que é que isso tem a ver com nós temos, que nós está a falar de agricultura, pesca, segurança alimentar? Tchau. Hoje, o tchá mão de obra para agricultura, pesca, não se fala muito na pesca, mas pesca já está diferente a dificuldades de mão de obra naquelas ilhas ditas periféricas. Porque que os jovens estão tudo na sala e na Boa Vista ou na Portugal ou no Luxemburgo? E mais um dado que convém sublinhar ali. Na 2015 foi feito o recenseamento geral da agricultura. Já na 2015 já foi notado que uma redução da área de produção agrícola de 22%, se não me falha a memória, de terreno agrícola de saqueiro. Mas de regadio, há-me que te lembrar a percentagem.
Mas globalmente a área de terreno dedicada à agricultura reduziu cerca mais de 20% em 10 anos, entre 2004 e 2015. Desconfiar, não foi feito ainda um novo recenseamento geral agrícola, mas me suspeitar que a redução da área agrícola ainda diminui ainda mais desde 2015. É visível. Quem que vai com frequência para o interior de Santiago ou para Santo Antão, é visível a redução da área agrícola, o abandono de terrenos que antes eram utilizados para produção de alimento. E isso, claro que esse aspecto que me referi, que agora fica mais fácil vou comprar um lata de milho na loja ao lado, do que pinhar tudo que ele trabalha durante um ano inteiro, subir para a rocha, vai mandar, vai caminhar, depois vai guardar pardal, uma hora nós não fazer coisa que nem fazer com a minha menina, vai guardar pardal ou corvo, depois vai arrasar para bem chuva, depois de bem chuva, tudo que ele trabalha lá. Então é visível o abandono de terrenos de sequeiro. Não estou a falar da minha comunidade, da minha Vale Ribeiro da Torre, é visível, mas um pouco para tudo Santo Antão e acreditar também no interior de Santiago e na São Nicolau, no interior de Fogo, etc. Uma das razões é isso que me referi há pouco, passa a ser mais fácil vou conseguir alimento comprado na loja do que todo o trabalho para dar semear, sobretudo no lugares onde é um desafio enorme. Mas a outra razão, e esse, sobretudo nos últimos anos, que acelera esse fenómeno, é a redução da mão de obra disponível. E isso aqui está afeta até terrenos de regadio. Na Santo Antão, já vou ter terrenos de regadio é que está ser utilizado por falta de mão de obra. Vou ter abandonar terrenos de regadio com água por falta de mão de obra. Então, quando eu estou a tudo isso, claro que as implicações disso é terrível. Porque ele está a criar um ciclo vicioso. No que não te fala de segurança alimentar. No momento em que haver mais precisar de produção local para reforçar essa segurança alimentar, o custo de produção tita aumentar, ou a possibilidade de produção tita ficar menor, porque a boca tem mão de obra na ilha agrícola. Nunca tem uma resposta em termos de política para isso, mas o facto é que não precisa de sentar, não precisa de discutir, não precisa de debater para encontrar caminhos. Será que é pesquisar e introduzir novas tecnologias de produção agrícola que te requerem menos mão de obra, porque já a boca tem mão de obra disponível? Poderá ser um caminho, eu acredito que será este um caminho. Será que criar condições para a agricultura gerar um rendimento maior, como é que vou conseguir pagar um jovem o que é que ele vai ganhar na sala? É outro caminho que nós temos que explorar, como é aumentar a rentabilidade na agricultura, que te permitir pagar um salário digno, correspondente ao esforço que é despendido na agricultura, para quem quer ficar e fazer essa carreira na agricultura. Então, esse sim é um outro caminho de política que não tem que bem trabalhar. Como é ou reter ou atrair mão de obra. Será que não tem que começar a pensar na atrair imigração de mão de obra, sobretudo da região do continente africano, para bem trabalhar no setor primário, na pesca, na agricultura? Já tem sinais disso. Visita uma empresa na SAL há dias, que quase todos esses trabalhadores, uma empresa da área da agricultura, quase todos esses trabalhadores é do continente africano. Já não tem sinais disso. Então não tem que bem encontrar algum caminho para resolver, para quebrar um bocado esse ciclo vicioso, porque ele é perturbador. Na altura, repito, para ficar bem clara essa mensagem, na altura em que não precisar de melhorar, de aumentar a nossa produção local, para melhorar a nossa resiliência a choque externo e aumentar a nossa segurança alimentar, não que ter jovens, não que ter trabalhadores, para trabalhar naqueles setores produtivos da economia. Agricultura, pesca, pecuária. Não te perder jovens, não te perder trabalhadores de um ritmo preocupante naquelas regiões tradicionalmente de produção alimentar na Cabo Verde, e esse é um desafio que não tem. Boca duro não só tem existir porque não tem bote que de lá toda a gente que ele apoia. Então, fazer favor de inscrever, ativar aquele sininho que te chapa depois fazer agora. Realmente essa é uma pergunta que não tem que fazer, e que mais do que fazer essa pergunta, não tem que encontrar um caminho de modernização da agricultura que é adaptado à nossa realidade, não que poder perder de vista o que é a agricultura que não tem. É uma agricultura que o próprio espaço é fragmentado, nós é arquipélago. Portanto, além de ser arquipélago, dentro das ilhas há uma fragmentação da terra muito grande, não tem pedacinho de terra. Na 2015, a área média de uma propriedade agrícola era de 500 metros quadrados. A área média, se não me falha a memória.
Então, as propriedades agrícolas na Cabo Verde, é pequenininho, não ajudam um aspecto que é muito subtil, que durante muitos anos nenhum governo pôs nesse assunto. A legislação cabo-verdiana da repartição de herança, ela te favorece mais, ela te incentiva a fragmentação da terra. Espero que, e nós tudo te aconchego quando pai e mãe tá a morrer, que eles têm que repartir a herança, o que é que eles te fazer? Eles te apanhar com as terras, eles te batem a repartir em pedacinho e distribuir aos herdeiros. Isso, sim, é altamente desaconselhável. Há muitos estudos a mostrar isso. Há países que simplesmente criam regras para proibir fragmentar a terra agrícola abaixo de uma determinada área. Tem países que proíbem. Literalmente, boca poder dividir a terra agrícola porque ele tem um impacto. Ele tem dificulta a adoção de tecnologia. Esse é um dos impactos. Ele tem outros impactos. E o que é que não tem hoje? Não te costuma dizer meio a provocar que a revolta de 31 de agosto na Santo Antão, ligada à reforma da terra, reforma agrária, a chamada reforma agrária, pode dizer que ele cria um medo dos partidos políticos de tocar no tudo o que diz respeito à legislação que regula a exploração da terra. Então, nunca te dizer que foi certo ou errado, nunca te fazer juízes de valor se o momento, se o que é que aconteceu na altura certo ou errado, o que é que me está a dizer que, como são os partidos políticos e os sucessivos governos, ficar com uma certa trauma de olhar objetivamente, friamente, para o que é o quadro legal que regula a posse e exploração da terra, sobretudo do terreno agrícola, o que é fragilidades que ele tem. Recentemente foi feita uma alteração na legislação do então IUP, que foi introduzida alguma melhoria, mas para mim o problema de fundo ainda está lá. É muito fácil hoje na Cabo Verde dividir terra. E o apelo é não tem que sentar, não tem que objetivamente criar mecanismo para desincentivar a partição da terra. E botar em caminho. Um é incentivar a propriedade agrícola familiar. Em vez de partir a terra, já nos pais já morrer, não temos terra, nós é 10 irmãos, em vez de não partir aquela terra para 10 padós, depois que os 10 padós não têm a mesma produtividade, o que é que não pode criar um quadro, é que não estou a dizer, não estou a transferir tudo aquela propriedade para uma empresa agrícola familiar, portanto a propriedade está a ficar indivisível, e não estou a partir ações sobre aquela empresa. Mas isso precisa de requerer trabalhar a mentalidade das pessoas, entender que vou ter uma diferença entre a posse da terra e posse do rendimento da terra. É dois conceitos diferentes, mas que têm implicações muito profundas em termos de políticas públicas e de impacto sobre a produtividade agrícola. Pois incentiva as pessoas a caminhar nessa direção. E para isso, vou poder utilizar duas estratégias. Vou chamar a estratégia do chicote e da cenoura. O chicote é dizer, quando os outros partir terra, os outros têm que pagar um imposto de repartição que te incide sobre aquele lado de repartição da terra, que me dá pouco imposto lá de cima para desincentivar as pessoas. Por outro lado, me dá criar um quadro de incentivos financeiros, fiscal, que é para empresas familiares que evitam a partir a terra. Esse é para chegar nesse ponto para responder à pergunta de porquê que a adoção de novas tecnologias, qual é que é a barreira a isso? Para mim, esse é um dos fatores. A área média de lotes de produção agrícola é muito pequena na Cabo Verde e a tecnologia que muitas vezes é desenvolvida lá fora não é muito adaptado a espaços onde é que tem uma fragmentação da terra. Boca está investindo num trator, por exemplo, para trabalhar por 500 metros quadrados de terra. Boca está investindo numa colheitadeira quando vou ter 4 pedacinhos de chão, que é espalhote. Boca está, mesmo agora se fala muito em drones para a agricultura, Boca também investir num drone para espalhar fertilizantes num pedacinho de terra pequenino. Então, é barreiras naturais à adoção de tecnologia. Tive um outro fator, na minha opinião, que até certo ponto foi desmantelado um pouco a estrutura do Estado, ou desmantelado se calhar usar uma expressão muito forte, mas foi enfraquecido a estrutura do Estado de apoio aos agricultores, e particularmente duas estruturas. As próprias delegações regionais do Ministério da Agricultura. Me te lembrar esse e o INIDA. Já me te fala de INIDA, já me fala das delegações regionais do Ministério da Agricultura. Me te lembrar quando me era menino, na Santo Antão, no Conselho de Ribeira Grande, o MDR era uma instituição muito robusta, muito dinâmica. Era uma das instituições mais importantes, instituições de Estado, mais importante que eu tinha lá.
Mesmo a nível social ou de percepção do valor do MDR, era um orgulho enorme alguém trabalhar na MDR. Vou estar a dizer, tem um irmão que estava a trabalhar na MDR, tinha orgulho a dizer, não, tem um irmão que trabalha na MDR. Havia essa coisa, trabalhar no então MDR, que hoje é Ministério da Agricultura e Ambiente, na altura era Ministério do Desenvolvimento Rural, portanto até hoje as pessoas te chamam lá MDR. Até hoje o edifício 7 é MDR. Então, era uma instituição muito robusta, muito ativa, com extensionistas, com viaturas, com alguma capacidade institucional de intervenção. Depois eu tinha uma outra, hoje, se eu fizer a comparação, hoje quando eu bem naquele edifício, eu senti evidente que ele perdeu um bocado de seu esplendor, ele perdeu um bocado de sua aura. Já trabalhar para MDR, naquele contexto lá, já que tem aquele tanto charme como ele está a nós há 20, 30 anos atrás. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é INIDA. INIDA, o Instituto de Investigação e Desenvolvimento Agrícola, que durante algum tempo também desempenhou um papel importante, mas o que é que não tem assistido nos últimos anos é um certo apagamento da INIDA. Já a gente que tu vi fala muito na INIDA, o que é uma pena porque ele pode desempenhar um papel importantíssimo, está aí, na pesquisar qualquer tecnologia que é mais apropriada de Cabo Verde, na promover massificação dessa tecnologia, na fazer investigação aplicada ao contexto de Cabo Verde. Então, já que mais do que nunca, quando eu te falar de segurança alimentar, da necessidade de aumentar a produção local, mais do que nunca é importante uma instituição como a INIDA. E o que é que não te assisti? Já sinais que a parte da investigação aplicada já tem de começar a ser feita para quê? Para ONGs internacionais. Já a gente assistiu na Santo Antão. É só não abrir jornal, não é que volta e meia não tem um anúncio de uma ONG internacional é que está a trabalhar em algum projeto de modernização da agricultura, de experimentação, campos de experimentação agrícola. Já a gente pode achar nesse então. Mesmo tem uma leitura um bocadinho meio crítica dessa abordagem, porque, na minha opinião, ela acaba por corroer a autoridade do Estado, o papel que o Estado devia ter como indutor de modernização e de introdução de tecnologia na agricultura. Portanto, não tem esse conjunto de fatores. Um terceiro elemento, portanto, sintetizando, um é a própria natureza da terra que não tem a ver, que é fragmentada e dispersa. A outra é algum enfraquecimento das instituições do Estado que devia estar a fazer esse papel. Vou ter um terceiro que é mesmo o acesso à tecnologia. O acesso no sentido de disponibilidade e no sentido de custo. Muita dessa tecnologia ainda que tem na Cabo Verde, não que estou ela. E se boca estou ela, boca de querer experimentar. É desenvolvido em outros contextos. Hoje, vou saber que vou ter tecnologia, inovação na área da agricultura. Vou ter países que estão muito avançados na questão de juntar produção agrícola, novas metodologias de produção, novos equipamentos, e hoje já tem inteligência artificial. A inteligência artificial tem que entrar fortemente na produção agrícola, porque ele facilita imenso, mas se boca estou ela, boca de querer experimentar, boca tem como experimentar. A não ser se eu for curioso, vou pesquisar na internet, YouTube, mas não te falar de um setor que ainda quem está a fazer produção agrícola é uma geração anterior à nossa, exceto em alguns lugares onde já tem jovens. Esse é um aspecto positivo a sublinhar. Por exemplo, te dou um exemplo, na região de Ribeira da Cruz e Martiano, na Santo Antão, quem que está a liderar a transformação daquela região num polo de referência na produção hortícola é jovens. O que é uma coisa muito interessante de verificar. É jovens é que te liderar toda a parte da expansão do terreno agrícola para regadio, adoção de novas tecnologias, introdução de novas espécies, porque é jovens é que estão no YouTube, estão a pesquisar, estão no Facebook, estão a interagir com pessoas, estão a visitar sites, pessoas um bocadinho mais da idade da tecnologia, mas ainda é um bocado limitado. O grosso do pessoal que está a operar na agricultura ainda é o agricultor tradicional. Portanto, ele que está a olhar aquela tecnologia. Então, lembrar a dificuldade que não tive lá na casa, na minha comunidade, na Fajã Domingos Bento, na minha pai tinha um pequeno horta, ainda não tem ao lado de casa, uma hortinha pequena. Então, lembrar a dificuldade que me tive há 20 anos de convencer a minha pai a pôr gota a gota. Que querias saber? Ele sempre costuma carrega por alagamento. Ele está a achar que aquele gota a gota está a fazer esses canas secar. O que é que aconteceu? O então delegado do Ministério da Agricultura também, essa família tinha uma propriedade ao lado de nossa. Ele, como pessoa mais informada, e aliás ele tinha responsabilidade institucional
de testar que tecnologia ou adotar, ele pôr gota a gota. Ele pôr gota a gota, a produção foi tanta que no ano seguinte foi minha pai que chamou, ele estava na praia, minha pai telefonou para me ajudar a pôr gota a gota, porque ele olhava que a coisa estava a funcionar. Ele voltou um entusiasta de gota a gota, que ele estava dizendo na brincadeira que agora lá na casa ele está a regar a vestir de foto. Quer dizer, mim gosto de regar ali na casa, é vestir de foto. Portanto, a adoção de tecnologia, ele tem a ver também com os aspectos psicossociológicos que não tem que trabalhar. Não é apenas dizer, não também modernizar a agricultura. Não tem que analisar todos estes aspectos para realmente ter uma agricultura moderna que não precisa. Não tem que bem, se calhar, envolver uma nova geração de agricultores. Não tem que bem apanhar que jovens, moda que me referi na Martiana e na Ribeira da Cruz, não tem que bem investir neles para ser os champions da introdução de nova tecnologia. Não fazê-lo. Não tem que o próprio Estado poder estar a promover determinados projetos à laia de experimentação e de divulgação. Não fazê-lo. Então é preciso haver intenção, é preciso primeiro haver compreensão do que pode dificultar a modernização da agricultura e depois é preciso haver intenção efetivamente de modernizar a agricultura. Se me tivesse que responder a essa pergunta com 2 palavras, me estava a dizer transporte e embargo de Santo Antão. Desenvolvendo a ideia, já começar a pensar que é transporte. É evidente, não é preciso, é só basta não ler jornal, que não é que nos últimos anos tive uma deterioração da qualidade de serviço de transporte interilha e particularmente do transporte interilha marítimo, que é relevante porque é que não tive a conversar que é transporte de carga entre ilhas. Porque é que me está a falar na deterioração do serviço? Para quem que te investir na agricultura, na pesca, mais do que ter um barco para fazer aquela ligação, vou precisar de uma coisa que é chave: previsibilidade. Vou precisar de previsibilidade de transporte se vou querer investir, sobretudo na agricultura, na ilha que tem condições para tal, pensando na exportar boa produção para outras ilhas. Porque o produto agrícola não é compatível com desculpas. Hoje barco está bem. Não, ele vai depois de manhã. Não. Aquele produto agrícola tem um processo natural. Muitas vezes vou correr o risco, e aí, dizendo a ponto do que eu me referi há pouco, sobre a percepção de risco que vou ter antes de investir no setor. Se vou saber que a probabilidade de vou investir na produzir um determinado produto no interior de Santiago, no interior de Fogo, mas depois, no momento que vou ter que colheitá-lo, porque nem depois que determina muitas vezes quando é que vou fazer colheita, é a natureza que determina. Boca de poder para um processo de amadurecimento de tomate, boca poder para um processo de amadurecimento de outro produto. É a natureza que determina. Então vou precisar da previsibilidade de transporte, vou dizer, ok, me te investi, porque me se bem atrás, não te consegui pôr na barca manhã às 8 horas, me saber que ele está chegando na sala manhã da tarde. Vou ter que ter a percepção de previsibilidade. O que é que está a acontecer? Não perder um bocado por causa da insuficiência de transporte marítimo, não tem assistido, não perder essa percepção de previsibilidade que te dá confiança para vou investir, que eu vou estar a conseguir escoar o produto. E aí vou te investir. Ou então vou te investir na cana. Porque a cana, grog é o contrário. Se vou mandar hoje, vou poder mandar amanhã, vou poder mandar o próximo ano, que o grog te estraga. Agora, tomate, outro produto agrícola, não. Se vou mandar hoje, ele te estraga, vou te perder toda a produção. E ninguém se responsabiliza por isso. Não há um mecanismo de seguro, de compensação. Então o agricultor não investe. É tão simples como isso, utilizando o que é que me referi há pouco, o que é que leva uma pessoa a investir no setor ou não. Esse, para mim, é um primeiro aspecto. Não tem tido um déficit em termos de serviço de transporte interilha, que te acaba por influenciar a tomar a decisão de investimento ou não. O segundo ponto é a questão de quarentena de Santo Antão. E deixa-me aproveitar para abordar, porque me estou a achar que já é a altura de não debater esse assunto de uma forma objetiva, isenta, desapaixonada, baseado na ciência e nas evidências. Ora, Santo Antão está sujeito à quarentena há mais de 40 anos. Santo Antão é a segunda maior ilha em termos da área de Cabo Verde e em termos da área agrícola cultivável também é a segunda ou terceira maior ilha em termos da área agrícola cultivável, mas se não acrescentar a essa área agrícola cultivável a área potencialmente agrícola, isto é, a pensar, por exemplo, naquelas vastas planícies que vou ter na Porto Novo. Porto Novo vou ter mais de 30 km quadrados de planície, que já extraindo a parte que está previsto para o aeroporto.
é que com desalinização de água pode transformar Porto Novo numa potência agrícola utilizando água desalinizada com energia solar, que tem excelente potencial lá, e utilizando novas tecnologias. Portanto, o potencial teórico de produção agrícola de Santo Antão é enorme. E o que é que está a acontecer? Ele está sujeito a um quarentena há 40 anos. E ali tem 3 análises que não precisa de fazer e debater. A primeira análise é no plano técnico-científico. Esse quarentena está a fazer sentido ou não? O que é que está a dizer a ciência? Já me conversava com alguém mais conhecedor no plano científico do problema da praga de milpés de Santo Antão e tem achado muitas opiniões tecnicamente fundadas que questionam a validade técnica e científica dessa quarentena. E, mesmo não sendo especialista, tem um facto que toda gente conhece. Como é que Santo Antão é que está a interagir com São Vicente todo o dia? Tem 4 viagens para ligar Santo Antão a São Vicente e tudo que as viagens estão cheio de produto agrícola. Tudo. Porquê que São Vicente que tem aquele milpés? Porquê que a agricultura na Ribeira de Vinha, na Caiau, na Ribeira de Caiau, na redor de cidade de Mindelo, boca tem aquele milpés lá? Quando tem todo esse trânsito. Então, mesmo para quem é leigo na matéria, não tem que questionar isso. Pera. Se botei uma ilha sob quarentena, com medo de que aquele praga te espalhar para outra ilha, mas que te espalhar para a ilha mais próxima, então alguma coisa está errada. Não tem que chamar os cientistas, explicar a gente o porquê e para dizer nós se no plano científico ainda vale a pena nós ter uma quarentena sobre a ilha. Me podia bem adiantar o resultado de uma conversa que me tive com um especialista na área, que aparentemente aquele milpés de Santo Antão tinha sofrido, ele é natural de Santo Antão, e essa é uma coisa que surpreende-me, sempre não pensar que era um praga importada, afinal parece haver evidências de que não. Ele era que as bichinhas que existiam na natureza na quantidade muito ínfima, que boca nem perceber, boca nem dar conta, mas que terá havido alguma mutação, por razões diversas, é que fazia aquela quantidade deste explodir e depois reproduzir. Um bocado, mas isso não está chapa, especialistas para disso, não estava, o meu apelo é que haja esse debate entre especialistas de uma forma, repito, objetiva, isenta, para nós saber, nós todos ainda, se justifica cientificamente botar aquele embargo. A segunda discussão é no plano econômico. E ali no plano econômico, não estou a falar não apenas no potencial de produção agrícola que a quarentena tita reduzir, que tem a gente explorar, mas também na compensação que, para mim, os agricultores de Santo Antão merecem. Porque, reparar, a quarentena é uma decisão de política. Portanto, eu vou ter que colocar uma ilha inteira da quarentena para proteger outras ilhas, supostamente para proteger outras ilhas. Então, o que é que os manuais de boa governação estão a dizer? Vou ter que compensar com a gente. O facto é que, desde que foi implementada a quarentena, nunca existiu nenhum mecanismo de compensação dos agricultores de Santo Antão por causa da quarentena. A me conversar isso, mas as pessoas dizem, não, foi feito investimento nisso, foi feito investimento naquele lá, foi construído lavar, foi construído... Facto, foi feito investimento. Só que não é investimento que foi feito na Santo Antão de forma positivamente discriminada, exclusivamente em Santo Antão, para compensar os agricultores. É investimento que foi feito na tua ilha. Logo, a boca pode dizer que aquele investimento lá é para compensar o agricultor de Santo Antão, porque foi feito na tua ilha. Não é um mecanismo de compensação. Portanto, essa é a segunda discussão que não precisa ter. Como é compensar os agricultores de Santo Antão o facto de estar a pagar um custo econômico de uma quarentena há 40 anos. A terceira discussão é, ainda no plano econômico, agora fazendo a ponte com o plano social, é o custo social dessa quarentena. Há pouco não falar de jovens de Santo Antão que tenta sair das zonas da agricultura e este vai passar e uma vez vai trabalhar no teste porque é a agricultura que te poder pagar um salário condizente com o que é essa expectativa e necessidade. E uma das razões é a quarentena. Portanto, não te pode olhar a ligação entre a persistência da quarentena, a baixa produtividade a baixa rentabilidade da agricultura na Santo Antão, porque a boca te conseguir colocar o produto no mercado e que você poder ganhar muito mais e aí você vai poder pagar um salário melhor, com a saída de jovens de Santo Antão e o agravamento nos pés de ciclo vicioso da situação da agricultura na Santo Antão e vou completar um quarto ponto, o impacto disso tudo na nossa redução de nossa resiliência a choque externo e, portanto, o impacto em termos de limitar a nossa capacidade de
aumentar a segurança alimentar que nós estamos a falar desde o início. Não estava a dizer, é urgente, não tem essa discussão na Cabo Verde. Se não tivesse que fazer um apelo, aliás, agora, aproveitando que nós estamos aproximar das eleições, não está atento para espiar qual é que é a posição de cada partido relativamente a essa matéria. Não está muito atento. Qual é que é a posição, qual é que é a política, qual é que é a estratégia que a prevê para a agricultura na Cabo Verde como um todo, e ele está a gostar de deixar uma mensagem muito forte, que me tem vindo a discutir, mas pessoal, não é uma questão, e às vezes pode tender a ter essa linguagem, que quando nós estamos a falar de trás Santo Antão do sistema de quarentena, nós estamos a entrar numa espécie de tensão com Santiago, que nós estamos a Santiago como uma ilha concorrente. Não! Me deixar essa mensagem muito claro. O concorrente do agricultor de Santo Antão não é Santiago. O concorrente é o produto importado. No Tita importa ainda 45 mil toneladas de hortícolas e frutas por ano. Portanto, não é Santiago. Nós não queremos, e acho que todo o cabo-verdiano quer, que a agricultura em Santiago também aumentar. Não tem que trabalhar para isso. Os agricultores de Santiago também têm que ter mais acesso à água, têm que ter acesso à tecnologia. Não tem que garantir que o agricultor de Santiago também tem conseguir colocar esse produto e colocá-lo na São Vicente e colocá-lo na Santo Antão. Santo Antão quer poder rivalizar com Santiago, por exemplo, na produção de milho, na produção de feijões, boca de poder. Então, por que não tem que consumir na Santo Antão milho e feijão importado? Então, prefiro que não consumir milho e feijão de Santa Catarina ou de Santa Cruz. Por outro lado, por que na Santiago tem que importar laranja, limão? Cabo Verde importa anualmente 2.300 a 2.500 toneladas de laranja, 800 toneladas de limão. Maior parte dessa importação, atenção, que te vai passar à vista, essa importação não é provocada pelo turismo, ela também é para Santiago. Por que o consumidor de Santiago tem que comprar laranja importada a um preço muito caro, quando historicamente Santo Antão foi uma ilha grande produtora de laranja? Até anos 60, Santo Antão está a exportar laranja, banana e ananases para Portugal. Até anos 60. Por que nunca te criaria essas condições para o consumidor de Santiago, em vez de estar a pagar caro para laranja importado, para limão importado, para maçã importado, por que nunca te criar condições para consumir um produto de Santo Antão, para consumir laranja de Santo Antão, ou maçã de Santo Antão também, que não te produz, não tem condições de produção de laranja, de maçã, embora vou poder renovar a espécie que já te falta, na Santo Antão vou produzir maçã, mas de uma forma waia-waia, ele é natural, não é plantado, naquela coisa, ele é um bocado silvestre, naquela região de corda, etc. Então, a questão que eu tenho que colocar, quando eu te falar de levantar o embargo de Santo Antão, não é o receio ou para poder concorrer com o agricultor de Santiago, e o agricultor de Santiago também está a ali esse apelo. O problema não é concorrência do produto de Santo Antão, porque em termos de condições naturais, Santo Antão e Santiago é complementar. Tem produto que te dá muito melhor na Santo Antão, nas zonas mais úmidas, zonas da montanha, desde a banana, desde a citrins, tem um certo produtos que te dá nas melhores condições na Santo Antão do que na Santiago. E tem um certo produtos que te dá em muito melhores condições na Santiago do que na Santo Antão. Então, a lógica deve ser que modelo que não te permitir circulação, aumento de produção, combinado com circulação de produção entre todas as ilhas, e dessa forma não te conseguir duas coisas. Não te conseguir melhorar a segurança alimentar e não te conseguir acesso a produtos agrícolas e frutas a um preço menor. Menor porque ele é importado. Nunca tem que pagar transporte internacional. E uma terceira vantagem, não tem maior controle sobre esse preço. Nunca te sujeita a quando Espanha que ataca água, modo acontecer há tempos, tudo gente te lembrar, preço de laranja, preço de azeite, preço de vinho, preço de azeitona, tudo disparar. Ou produtos ligados à azeitona, tudo disparar. Porquê? Nós nunca temos controle. Agora, se não tem produção local, mesmo que Espanha que tiver água, é que tem muito efeito sobre o preço do produto ali na Cabo Verde. Portanto, essa que era a mensagem que me estava a gostar de aproveitar essa oportunidade para deixar. Não tem que olhar o território nacional como um todo. Nunca tem que olhar a concorrência, não é uma ilha contra a outra, a concorrência é contra o produto importado. Esse deve ser o foco, o centro da mensagem que me estava a gostar de deixar ali hoje. E várias coisas. Claro que e bem recentemente, de tempo em tempo,
há um debate, há uma discussão se que os barcos estrangeiros te roubam os nossos peixes, se que os acordos da pesca que nós temos de fazer com a União Europeia te deixar nós sem peixe para levar para a mesa. Na verdade, não é bem assim. A principal razão não são os acordos de pesca que Cabo Verde assina com a União Europeia, e isso é relativamente simples de explicar. Cabo Verde tem um estoque de peixe estimado em 40 mil toneladas. Embora se coloque alguma, não é dúvida, já de fazer um apelo para aquele estudo que determina esse estoque de peixe seja atualizado, porque ele foi feito há muitos anos. Mas não assumir linha assim, que Cabo Verde tem um estoque de 40 mil toneladas de peixe que ele pode pescar anualmente. O que é que tem de acontecer? Na verdade, não tem de pescar entre 10 mil a 12 mil toneladas. Portanto, entre 30 mil a 28 mil toneladas de peixe, nunca te pode pescar, nunca te pescar, ele está lá. Segundo aspecto, aquele acordo de pesca com a União Europeia, se não me falha a memória, é entre 5 mil ou 7 mil toneladas. Portanto, mesmo que não são mais 7 mil, que é para aquele extremo, mesmo que não são mais 7 mil toneladas, que os 12 mil que nos botes de pesca, nos barcos semi-industriais de pescar, ele te dá ainda 19 mil, que é arredondar para 20 mil toneladas de peixe. Portanto, ainda eu tenho um estoque teórico de 20 mil toneladas de peixe é que não tem de ser pescado. Portanto, se não bate isolar o porquê, para responder à pergunta, o porquê peixe tem dificuldade de sair do bote à mesa das pessoas, nunca estou a achar que a principal razão seja nem os acordos de pesca, nem o facto de estar a autorizar barcos de outros países na pescar. Porque um bocado desse peixe, e as barcas também pescar peixes migratórios. As que vivem na água de Cabo Verde. Este passa na água de Cabo Verde. Quer dizer que se nós não pescar ali, isto vai pescar mais para diante. Portanto, não é aí, a meu ver, que está o problema. Vou poder estar a ter dois grandes problemas. Um é a redução da capacidade de captura, sobretudo por parte da pesca artesanal. Por razões, repito, aí há pessoas que te defender que mesmo as licenças de pesca por estar a alterar o ecossistema, porque tem a isca, essa agora nunca se vai explicar muito bem, mas que eventualmente peixe está a ficar um bocadinho, ainda aquele estoque de peixe, mas está a ficar um bocadinho mais longe de costa. E como a maior parte de nós pesca é artesanal, e mesmo ali tem impedido botes de pesca artesanal de afastar a uma certa distância de costa, portanto eles têm cada vez mais dificuldade na pesca. Ou de outra forma, que a quantidade de peixe que um bote artesanal está a pescar hoje é muito menor do que o que ele estava a pescar há alguns anos. Por várias razões, como que se bem explicar, me é especialista nessa parte da pesca, mas esse é um facto. Aparentemente, a quantidade de peixe que a pesca artesanal tinha de pescar, hoje tinha de ser menor do que estava a pescar há 10, 20, 30 anos atrás, aparentemente. Esse é pode ser uma das razões. A outra razão é custo de produção. Também o custo. Porque é que os botes têm custo? Eles têm custo de combustível, eles têm custo mesmo para pessoas hoje têm uma expectativa maior. Portanto, custo de vida aumentar. Aquele pescador, mesmo que ele receba em peixe, quando ele vai vender, ele vai vender aquele mesmo preço que ele está a vender há 10 anos, há 15 anos, e no outro voo está a fazer a ponte com o que é que eu me referi há pouco. Se antes ele estava a conseguir vender esse cavalo para aquele peixeiro, tinha-me dizer a 10 escudos, estava a vender para 15 escudos, porque vendendo o que é que ele estava a apanhar, que era uma quantidade maior de cavalo, por exemplo, vendendo a 10 escudos, ainda aquele pescador está a conseguir ter um rendimento que está a permitir sobreviver, pagar suas contas, sustentar a sua família, hoje uma vez que o custo de vida aumentar, para ele conseguir ele mesmo, o pescador, pagar suas contas, sobreviver, sustentar a sua família, ele que pode vender aquele cavalo para 10 escudos, que ele pode dar para pagar suas despesas. Então o que é que ele tem que vender? Ele tem que vender para 90 escudos, para 80 escudos, para 100 escudos, que é para ele mesmo poder sobreviver. Então, esse pode ser uma das razões, é que também te dificultar esse peixe bem do bote para a mesa. Esse pode ser uma razão. A terceira razão, como expliquei há pouco, pode ser o efeito, o impacto negativo do turismo. Sobretudo nas ilhas. Me tive a disto a conversar com um amigo meu na sala, que ele te explica a dificuldade que ele tem quando ele vai para Pontão para comprar peixe. Ele é cabo-verdiano, ele mora lá na Santa Maria, a dificuldade que às vezes ele tem que comprar peixe. Porque ele está a chegar lá, que os pescadores já têm relações estabelecidas com hotéis e restaurantes que te pagas mais. Eles te preferem vender aos hotéis e restaurantes do que vender ao cabo-verdiano que te vai comprar 1 quilo, 2 quilos. Ele te prefere pinhar tudo se pesca, em vez de ele só te vender tudo pedacinho a pedacinho, quilo em quilo, se ele pescar 50 quilos, por exemplo, para ele é muito mais fácil. Ele te chegar a um restaurante te comprar dos 50 quilos, ele é humano. Ele te fazer conta. Ele te facilita, pá, aquele gajo para comprar um bocado de 50 quilos, não tem tamanho de dinheiro,
já me bem. Em vez de me passar a 1 hora de vender as 5 moedas, aquilo de vender nas 5 minutos, a me ganhar 55 minutos de tempo. Então, isso pode ser também um terceiro fator que pode estar a contribuir para maior dificuldade de fazer, vou referir bem, esse peixe sair do bote e ir na mesa das pessoas, ali na Cabo Verde. Não tem a resposta, me tentar hierarquizá-lo, porque quando a gente fala de políticas públicas, a dificuldade às vezes é como de hierarquizá-lo e combiná-lo. Porque se você tem uma opção, vou avançar num, vou fazer outro, aí fica a ser de um, a perder. Então, entre as medidas da política, primeiro, na agricultura, para mim era a mobilização de água. E como te falar de mobilização de água, seria a primeira prioridade, mobilização de água. Mas como te falar de mobilização de água, tanto agora os técnicos que também dizem qual é que é a prioridade mais eficiente. Será que é a construção de mais barragens? Será que é a dessalinização de água? Será que é a extração ou a prospecção e extração de água de nos lençóis freáticos? Será que é criar mecanismo para evitar que a água da chuva vá para o mar? Esse agora é técnico que estava a dizer. Mas, em termos de decisão política, me estava a pôr como uma primeira prioridade aumentar a disponibilidade de água para a agricultura. Depois os técnicos também aconselham qual é que é a melhor metodologia. Segunda prioridade é transporte interilha. Repito, nós é arquipélago. Só isso, e está aí, voltando ao que me referi há pouco, de que os fatores que influenciam algum contexto, esse é um fator que é estrutural, não que te conseguir mudar isso. Portanto, se não que te conseguir empurrar a ilha para encostar no companheiro para não poder bater de um para o outro, não tem transporte interilha eficiente, previsível, seguro e a um custo acessível. Esse para mim deve ser prioridade das prioridades. Não apenas porque o transporte interilha num país arquipelágico ele é como o sistema arterial. Ele que te permite o sangue, nesse caso, circular de um ponto a outro do território. Nesse caso, ele que te permite o alimento circular de uma ponta a outra do território. Essa, para mim, seria a segunda prioridade. Uma terceira prioridade é promover a modernização da agricultura. E quando te falar na modernização da agricultura, vou ter que compreender o porquê, no debate há pouco, vou ter que entender o porquê, qual é que as barreiras que te impedem a modernização da agricultura e depois trabalhar sobre isso. Seguramente uma das barreiras é o quadro legal, que me referi há pouco, que te incentiva a fragmentação da terra. Não tinha que bem procurar perceber maneira que não estava a abrandar a fragmentação da terra em Cabo Verde e até revertê-lo. Que tipo de medidas de política, e é possível vou criar medidas de política fiscal, de incentivos, a abordagem do chicote e da cenoura através de imposto e incentivos fiscais para incentivar a consolidação da terra em vez da fragmentação da terra, que é nocivo para a produtividade agrícola. A fragmentação da terra te leva à perda de produtividade agrícola. Essa é uma das barreiras que eu tinha que trabalhar. Aquela outra, eventuais barreiras psicossociológicas à inovação. Se durante o pai trabalhar a terra dessa forma, o avô trabalhar a terra dessa forma, o pai trabalhar a terra dessa forma, portanto, tem alguma barreira psicossociológica que pode impedir a adoção de novas tecnologias. Então não tem que bem escolher maneira de levar pessoas a experimentar novas tecnologias. Mas aí te leva para uma terceira área que eu tenho que bem trabalhar. A disponibilidade dessa tecnologia. Que modelo que não está a fazer com que essa tecnologia seja visível ali na Cabo Verde, está presente ali na Cabo Verde. Não tem que bem criar campos de experimentação detidos pelo Estado ou promovidos pelo Estado, que seja. É fundamental, nessa perspectiva ali sim, uma redinamização das instituições do Estado de apoio à agricultura, particularmente as delegações regionais do Ministério da Agricultura e o INIDA. É uma instituição extremamente importante dentro das desiderados que nós estamos a falar da política, da coisa. Uma última área que não tinha que bem trabalhar, que é um bocadinho mais sensível, porque não há consensos, mesmo entre economistas, não há consensos, mas não tinha que bem debater. Nunca te a dizer que a minha opinião é a verdade absoluta, mas não tinha que bem debater. Que eventualmente criar incentivos à produção interna através de mexer nas taxas aduaneiras. Todo país tem de fazer isso. Todo país tem de criar mecanismos de produção da indústria local, da agricultura local, da produção local. Há pouco, se vou fazer-se-me essa pergunta, há 3, 4 anos,
me era um defensor da livre circulação, me era bastante crítico a barreiras de produção do setor, da proteção do setor privado local. E me posicionar publicamente também nessa perspectiva há 3, 4 anos. Hoje, minha opinião é ligeiramente diferente, porque é o que está acontecendo no mundo. O que me referi há pouco, desse movimento de desglobalização, a vulnerabilidade que um país altamente dependente como Cabo Verde ficar a as mudanças no mundo, hoje te levanta a revisitar meu posicionamento sobre isso, e hoje estou mais favorável a medidas da política e que de alguma forma te proteger a produção local. Um deles é impostos que produtos importados te pagam na alfândega. Hoje não tem, claro que ele tem que ser feito com alguma cautela, porque se vou aumentar imposto que a maçã, a laranja te pagar na coisa e boca fazer acompanhar a produção local, o resultado é o quê? É aumento de preço para o consumidor. Então, as duas medidas têm que ser sincronizadas. Você tem que incentivar a produção local e, em paralelo, vai gradualmente aumentar, digamos, as taxas aduaneiras que o produto importado paga. Porque você tem que garantir que o consumidor tem que encontrar produto local antes de aumentar imposto taxas e impostos da importação. Portanto, em resumo, seriam essas, digamos, as minhas propostas de medida de política. O importante é que ser integrado numa estratégia una, consistente, coerente, e que as medidas seja sincronizada, quer em termos no tempo e no espaço. Isto tem que ser sincronizado, porque avançar numa direção sem queijote, ela acaba por poder provocar ainda mais desequilíbrio. Portanto, vou ter que ter claro o que é que vou querer. Para mim, o que é que o Cabo Verde devia pôr como o que é que não querer é, repito, reforçar nossa segurança alimentar e reduzir a vulnerabilidade alimentar a choques externos. Esse para mim deve ser um desiderato nacional, um objetivo nacional, e depois, em função disso agora, fazer avançar essas políticas e outros setores que naturalmente tinha que entrar em sincronia. Olha, a mensagem que me estava a deixar é só para sublinhar, para que parecer muito pessimista. Repito, nunca querer provocar alarme, mas ser precavido não significa ser alarmista. É dois conceitos diferentes. Ser precavido é não pensar que pode acontecer o pior e não preparar para isso, mas não esperar que aconteça o melhor. Então, minha mensagem que me estava a deixar, se calhar toda essa conversa muito boa, é que não voltar a pensar na produção local, não olhar a agricultura, pesca, pecuária como setores que é extremamente importante para a resiliência do país, como setores que têm uma importância a nível da soberania, mas com aquela ressalva, como dizia inicialmente, que não poder minimizar. Não tem que olhar para a agricultura, para a economia real, também nessa perspectiva. Minha mensagem final é: não te esperar que o partido que sair vencedor das próximas eleições para colocar agricultura, pesca, pecuária e tudo o que é relacionado com a produção local de alimentos como uma das prioridades de governação do país nos próximos anos.